Hora de falarmos de saúde aqui na TMC. Vamos falar sobre algo que surge com o verão, com a chegada do verão, e aí aumenta também o tempo da criançada, não só da criançada, dos adultos na piscina, na praia, né? Nessas áreas externas, surge o que também? Os casos de otite externa, que são conhecidas popularmente como otites de verão. Agora é a hora delas, elas chegam agora. Para nos ajudar a entender o que a gente pode fazer para evitar essas otites, ou se em caso de contrairmos uma, o que podemos fazer, que claro envolve ir ao médico. Vamos falar agora com a doutora Roberta Pila, que é otorrinolaringologista. Oi, doutora, tudo bem? Muito obrigada por participar aqui da TMC. Olá, Joana, tudo bem? É um prazer poder ajudar. E é um tema que é realmente muito recorrente agora nessa época do verão, né? A gente até conecta um pouquinho falando que isso é o otite do nadador, porque é bem característica de acontecer agora no verão e nas crianças ou adultos que acabam ficando no contato com a água tão frequente, seja na piscina, no mar, enfim, esses momentos aí. Então, doutora, como é que surge essa otite? É pelo contato com a água? O que acontece dentro do nosso ouvidinho que provoca a otite? A gente sempre tem uma diferenciação, então, entre a otite média, que é aquela otite que a criança chora muito, que dá a febre, que eventualmente a gente pode ter que é dentro do ouvido, e essa otite externa, que acontece da membrana timpânica para fora, mais num epitélio do nosso ouvido externo mesmo. E realmente ele está associado a alguns fatores, como ao tempo de exposição da água, essa água que fica, essa umidade que fica dentro da orelha, ela acaba tirando um pouquinho das proteções naturais que a gente tem, seja a própria cera, seja o próprio ambiente que a gente tem até o que a gente chama um pH característico e clássico dentro desse ambiente. Então muda isso tudo e acaba fazendo com que a gente tenha uma alteração também dessa nossa flora natural de dentro do ouvido. Eventualmente, na hora do ouvido úmido, a gente acaba usando algumas coisas para tentar secar, tirar o desconforto e acaba fazendo então microlesões e microtraumas que são predominantes nesse momento para fazer um processo infeccioso e inflamatório. Então, algumas coisinhas que acontecem fazem com que a gente tenha mais chance de ter nesse período essas otites externas, sejam as fúngicas ou as bacterianas. Então, o que a gente pode fazer, doutora, para a gente evitar? Tem umas coisas que são dessa época do ano, são normais. A gente consegue evitar, a gente consegue ajudar o nosso corpo a tentar ficar fora da rota dessas otites que chegam em peso agora? Bom, algumas coisas a gente pode sim orientar para melhorar esse processo e evitar. A primeira coisa é a gente tentar fazer com que o ouvido realmente não fique úmido por tanto tempo. E o não ficar úmido significa secá-lo. E essa que é a questão, como secar a orelha sem traumatizar e sem machucar. Então, o básico, na verdade, que a gente sempre fala é evitar o uso do cotonete, porque o cotonete, dependendo do movimento que a gente faz, acaba machucando o ouvido. E a gente tenta usar coisas que são um pouquinho maiores. Então a gente fala da toalha, de um lencinho, alguma coisa que a gente consiga colocar na parte mais externa da orelha e que seque. Aquela dica básica de virar a orelha e fazer movimentos para tentar tirar as gotas de água que ficam dentro desse nosso tubo, desse nosso canal auditivo, também são dicas muito importantes e que ajudam esse movimento lateral. Eventualmente até a pontinha papel higiênico, a gente vira o papel higiênico, faz uma pontinha e toca, que ajuda também a dar uma secada na orelha. Eventualmente, a gente pode pegar um secador de cabelo num ambiente mais morno, ele deixar não tão quente e fazer num jato externo, longe, para dar uma secada também nessa orelha. Então, algumas coisinhas a gente geralmente orienta. Alguns pacientes que acabam tendo infecções de repetição, a gente até acaba indicando o uso daqueles tampões, que a gente acaba fazendo ou de forma anatômica mesmo, feita em ambientes específicos para colocar, ou aqueles comprados na farmácia mesmo. Doutora, eu queria retomar então uma coisa que a doutora falou, que é o uso do cotonete. Já já a gente volta a falar um pouquinho mais sobre otite. Mas cotonete ou não usar cotonete é uma coisa que está no nosso dia a dia.
Quais são os mitos e quais são as verdades sobre o uso de cotonete? Pode, não pode? Tem que ter uma certa frequência? A gente deve, não deve limpar o nosso ouvido? Bom, Jona, para falar que o uso rotineiro e diário, ele é para maquiagem, não para limpar o ouvido. A gente tem uma brincadeira na otorrino que fala que o ouvido, a gente limpa ele com o cotovelo. Ou seja, a gente não tem acesso, não precisa chegar e limpar o ouvido. O ouvido, ele é autolimpante. A cera sai sozinha da nossa orelha. E algumas pessoas que acumulam, elas precisam sim fazer avaliação no médico, mas não a gente ficar limpando e higienizando de alguma forma em casa. Depilação, tem um monte de coisa que o pessoal inventa que acaba trazendo mais mal do que bem para nossa A orelha. Então, de depilação maneira dos pelinhos? Não pode? Exatamente. A gente pode fazer foliculite, aí é muito pior. Então, a gente geralmente tem que ter cuidado. Se quer depilar a orelha, tem que ter com bastante cuidado na questão de tirar essas cerinhas. Da mesma forma do nariz, né? O pessoal vai tirando, coloca aquela cera, a gente vê cada coisa e cada complicação no consultório que é complexa. Mas o cotonete em si, a gente tem vários riscos dele, desde o tamanho, que dependendo as pessoas não têm noção do quanto colocar para dentro e que acaba traumatizando, até a própria manipulação, eventualmente a queda do algodão, que acaba ficando como um corpo estranho dentro da orelha, e alguns pacientes ficam por um tempão com aquilo fazendo uma otite fúngica secundária e não se deu conta que um pedaço do algodão do cotonete ficou dentro da orelha, e do trauma por si só, porque a gente, de novo, não sabe exatamente o tamanho do nosso orifício, a profundidade da orelha e às vezes acaba realmente machucando. Além do que a gente ouve muito também no consultório é que a criança está lá brincando com o cotonete ou os pais, sem querer, alguém bate, dá uma batida e faz um movimento agudo nessa orelha e acaba fazendo um trauma bem importante, chega a ter às vezes perfuração timpânica, desarticulação ossicular. Então a gente tem coisas que são bem complexas e nisso a gente tem uma coisa que a gente previne, que é não usar. Então a gente acaba orientando não colocar ele dentro do nosso canal auditivo. Ai, doutora, então eu vou fazer uma pergunta além, que eu vi muitas vezes nas redes sociais, uma prática de, tipo, limpar a orelha com. Eu não sei explicar, dizem que é comum, sei lá, na Índia, em países diferentes, que você faz uma limpeza que é tipo como se fosse com uma vela, com fogo. Tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Isso é uma prática ancestral normal ou é a galera que tá ficando doidinha? Não, a gente não indica também o uso do cone chinês ou Ah, dessa viu? Não cera é aí que eles Índia e não é fazem. cera, mas é um cone É o chinês. cone, é o cone chinês, é tudo lá oriental. Mas ele não é legal, não, Joana. Na verdade, a gente tem vários estudos e até pacientes que fazem isso, que chegam a fazer, às vezes, até lesão por queimadura dentro da orelha, porque a cera realmente escorre e machuca, queima o tímpano, queima o conduto auditivo, e não necessariamente ele faz a remoção, ele aquece ali uma parte mais externa, às vezes amolece um pouquinho essa cera que está mais externa, mas ele não remove a cera de dentro do conduto auditivo por si só. A gente tem outras técnicas muito mais seguras para tirar a cera, que não considero o cone chinês como uma delas. Então, a avaliação sempre no otorrino, que é o profissional capacitado para olhar essa orelha e ter os instrumentos necessários para a retirada, é o mais importante e o mais indicado. E agora, voltando à otite de verão, doutora, como é que a gente sabe que é de fato uma otite ou que, por exemplo, ficou só uma aguinha ali no nosso ouvido? Às vezes machuca, às vezes passa, às vezes você vai dormir até com essa sensação, né? Passa, sei lá, a tarde inteira com essa sensação de, ai, tem alguma coisa dentro do meu ouvido, aí você dorme com a cabeça encostada para esse lado e melhora. Mas aí, quando tá doendo muito, quando fica aguda essa dor, a gente precisa ter cuidado e entender que pode ser uma otite. Qual é o limiar? A gente tem, nessa variação dos tipos de otite, a gente tem a otite fúngica e a otite bacteriana. Quando a gente fala numa otite mais bacteriana, é uma otite que todas elas podem começar com a sensação de abafamento da orelha, mas a evolução disso é um pouquinho diferente. Então, quando a gente vai para uma otite mais bacteriana, a gente tem um processo mais inflamatório, edematoso, às vezes vai sair naquele travesseiro uma secreção amarela, com pus, às vezes pode ter sangue e dói. É uma orelha que fica quente, que dói na mobilidade. Então, realmente é irritativo e pode dar febre também.
A otite fúngica é uma otite que a gente sente mais essa coisa do abafamento mesmo, a orelha começa a ficar abafada e pode dar bastante coceira. Então, às vezes, a gente fica com uma irritação, coceira, uma sensação meio abafada, que pode durar um tempo maior e não se dá conta. Então, a diferenciação da água é que geralmente a água ela vai melhorar em um tempo curto e não está associada a nenhum outro sintoma. Então, a gente pode ficar um dia com essa sensação da gotinha de água lá parada na orelha, mas que ela vai aliviar, e aí depois com essas manobras gerais aí do movimento da cabeça, vira para frente, vira para trás, vira para os lados, passa a toalha para tentar secar, faz o jato longe dos secadores, tudo geralmente vai aliviar a questão da água na orelha. Agora, se tiver algum outro sintoma associado, precisa ser avaliado. E aí partimos para a próxima pergunta, que é o que fazer, né? Muitas pessoas não querem ir ao médico, estão de férias, ficam preocupadas. Ai, não tenho aqui um serviço de saúde disponível. Ai, vai demorar muito. O que que eu posso pegar na farmácia rapidinho para me tratar, para curar isso? Doutora, o que fazer? O que que é o correto? Tem que fazer avaliação médica, Joana. A orelha é uma coisa que a gente não consegue prever exatamente, né? E é difícil à distância a gente fazer tratamentos online, a gente brinca, né, com o paciente. Claro, dependendo do histórico do paciente, se é uma paciente que já faz otite externa, essa otite do nadador com frequência, a gente acaba tendo algumas gotas que a gente indica para o paciente para levar. Mas geralmente são pacientes que a gente já conhece um pouquinho do histórico. No momento da gente chegar com essa queixa, claro, dependendo do que for, eu acho que sempre merece uma avaliação médica, a gente não tem o que levar profilático. Profilático, eu acho que teria o tampão. O que a gente pode levar para evitar isso é usar aqueles tampõezinhos para natação mesmo, que a gente faz nessas empresas específica para o tamanho da nossa orelha, ou às vezes compra em farmácias prontas. Mas a automedicação ou a medicação ela não é funcionando, ela não funciona e não é indicada. Até porque é exatamente isso, se a gente está com um tipo de otite e fica usando um remédio inadequado, a gente pode piorar a outra. E aí a gente fica num quadro muito complexo. Então, o mais correto é tentar identificar um posto de atendimento médico e que o otorrino use aquele aparelho especial que é o otoscópio, para a gente poder olhar lá dentro do ouvido e ver se a membrana timpânica está íntegra, o que está acontecendo nessa pele desse conduto auditivo, se a gente encontra edema, secreção, fungo, ou o que está acontecendo.